Estamos? Ok. Esta mensagem que hoje eu quero partilhar convosco é a segunda mensagem. Será uma série de mensagens, talvez umas 8 mensagens. Nós estamos a estudar acerca daquilo que em teologia se chama, dá a dizer aqui um palavrão grego, escatologia. Diga comigo, escatologia. Não tem nada a ver com escamar peixe. Escatologia é o estudo das coisas futuras, daquilo que está para acontecer. É importante nós estudarmos sobre isto. Só 37% das Escrituras, 37%, é dedicado às coisas que estão para acontecer. Evidentemente que muitas delas já aconteceram. Aquilo que os profetas falaram no Antigo Testamento, muitas dessas coisas, para nós hoje, no século XXI, já são passado. No entanto, muitas delas ainda estão no nosso futuro. E digo, num futuro próximo. Abram a vossa Bíblia em Isaías, capítulo 46, e versículo 9. Isaías, livro do profeta Isaías, 46, capítulo 46, versículo 9. Já encontraram? Diz assim: lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim, que anuncio o fim desde o princípio, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, e que digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Isto é firme, hein? A palavra grega para conselho é a palavra boule, que significa firme, propósito inalterável, inabalável. Ou seja, não há nada nem há ninguém que possa impedir Deus de fazer o que Ele disse que faria. Entendeu? Há coisas, olhe para mim agora um instante. Não feche a Bíblia, já vamos continuar. Há coisas que dependem sempre da sua fé, especialmente coisas essas que sejam relacionadas com a sua vida. No entanto, há outras que quer o mundo acredite, quer não, quer o mundo queira, quer não, vão acontecer e não há nada nem ninguém que o possa impedir. Veja, às vezes as igrejas reúnem-se para orar pela paz no mundo. É uma oração que não vai ter resposta, porque Deus já disse, os profetas anunciaram que para o fim dos tempos não haverá paz, haverá guerras, inquietação entre os povos, perplexidade, tormento. Agora você pode orar para Deus o livrar disso, mas também lhe digo, se você servir a Deus de todo o seu coração, nem precisa de pôr a sua fé para Deus o livrar das coisas que hão de vir, porque Ele próprio já disse também, que conhece os que são seus e o inimigo não lhes toca. É lá, isso é a grande cavalgada. É giro esse é giro. Mande-me esse, depois esse toque, que é engraçado. Ok, estamos entendidos até aqui? Sim ou não? Não ouvi nada. Versículo 11. Chamo a ave de rapina desde o Oriente e o homem do meu conselho desde terras remotas, porque assim o disse e assim acontecerá, eu o determinei e também o farei. Mais nada. Diga comigo, mais nada. Uau, oh glória a Deus. Bem,
Irmãos, nós não estaremos para sempre nesta terra. Portanto, não vale a pena você viver aqui como se fosse ficar aqui para sempre. Não vai. A Bíblia fala que haverão novos céus e nova terra. Mas até isso acontecer, determinados eventos vão tomar o seu lugar. E é sobre isso que nós vamos estudar. A Bíblia diz lá em 1 Coríntios capítulo 15, que se nós esperamos em Deus só para as coisas desta vida, veja o que o Espírito Santo nos chama: seremos os homens mais miseráveis desta terra. Portanto, esse pensamento mesquinho, tacanho, de que o Jesus abençoa-me a mim, o meu Chico, o meu Zé e mais nada. De que usamos Jesus quase como que um amuleto para me abençoar, para afastar o mal olhado, para eu adquirir bênçãos e mais bênçãos e mais bênçãos e mais bênçãos. Aleluia, eu vou à igreja porque eu quero ser abençoado, eu vou orar porque eu quero ser abençoado, eu dou oferta porque eu quero ser abençoado. Isso faz dessa pessoa uma pessoa miserável. Até numa das cartas de Apocalipse, há 7 igrejas. E como nós estamos a entrar em escatologia, é importante você começar a familiarizar-se com alguns símbolos. O 7, não é que existiam 7 igrejas na Ásia Menor. O 7 significa um ciclo completo, ou uma era. Por exemplo, 7 dias é uma semana, de 7 em 7 anos as células do corpo renovam-se, de 7 em 7 ondas do mar, começa um novo ciclo, etc, etc, etc. Quando Jesus mandou escrever 7 cartas às 7 igrejas, Jesus está a revelar ou a mostrar o estado da igreja em cada uma dessas 7 eras, que todas juntas completam o tempo de existência da igreja na terra. E é curioso e ao mesmo tempo preocupante, porque a última carta é a igreja de Laodiceia. Laodiceia era uma cidade da Ásia Menor que tinha e tem na Turquia um monte, e o cume desse monte é branco. Então os viajantes, quando veem o cume branco, pensam, é neve, há água fresca, e dirigem-se para lá. De facto há água lá, mas é água salobra, morna, ok? De origem vulcânica aquilo. Ninguém pode beber. Então Jesus pegou nessa realidade natural e aplicou-a ao estado espiritual da igreja da última era. A era, como eu lhe chamo, de Laodiceia, onde as pessoas eram mornas, ok? Descomprometidas com Deus, era estilo crente Raimundo, um pé na igreja, outro no mundo, está a ver? Não é totalmente o mundo, mas também não é totalmente de Deus. Epá, temos de estar aqui, criar aqui uma simbiose, aqui um equilíbrio. Epá, não podemos fanáticos, religião, não. Epá, também tal, que os outros têm que ser assim. E Jesus disse, ei, é melhor seres frio do que morno. Vomitar-te-ei da minha boca para fora. Faça comigo. Não faça nada. Então, o 7 representa o ciclo da igreja aqui na terra. E é sobre isso que nós vamos estudar também. Porque é nesta era que nós nos encontramos. A última era da igreja na terra. Não estou a fazer futurologia, porque o dia e a hora ninguém sabe. Mas ele também disse, estai apercebidos, porque quando a figueira lança os seus figos, sabeis que está a primavera. Quer chegar à primavera? Sim. Então Jesus falou e os profetas da antiguidade anunciaram determinados eventos. E quando eles estiverem a ocorrer, ele disse, estai apercebidos, porque a vossa redenção se acerca. Glória a Deus. Abram a Bíblia em Hebreus capítulo 6. Veja a importância de nós sabermos sobre este assunto. Hebreus 6,
versículo 1. Irmãos, se a meteorologia fizesse uma previsão de chuva para as próximas 24 horas, você não acharia descabido sair de casa munido de um guarda-chuva, correto? Sim ou não? Sim. Até de manhã pode não haver chuva, haver só algumas nuvens no céu, mas eles deram aguaceiros da parte da tarde. Como você só regressa à noite, já leva o guarda-chuva de manhã, certo? Ok. Ora, Deus anuncia o fim, o Todo-Poderoso. Ok, este é o seu nome. É assim que eu gosto de referir-me a ele. O Todo-Poderoso anuncia o fim desde o princípio. Para quê? Para vocês, que giro, olha, isto serve de inspiração para fazer um filme de ficção científica. Não. Ele anuncia o fim desde o princípio para você se preparar. Para você estar preparado para aquilo que está para vir e não ser apanhado de surpresa. Na verdade, Pedro até disse: nós não estamos em trevas para que aquele dia nos surpreenda. Uau! Nós vamos ter cá dentro a convicção da proximidade. Eu quero dizer-lhe, irmãos, não é tempo de você perder tempo. É tempo de você chegar a Deus, de você servir a Deus, de você ouvir a palavra de Deus, de você se aquecer no sentido espiritual. Ok. Hebreus 6, versículo 1 diz assim: pelo que, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até à perfeição. E agora ele vai falar quais são os rudimentos da doutrina de Cristo, ou as bases sobre as quais a doutrina de Cristo assenta. Diz: não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas. Não há vida cristã sem arrependimento de obras mortas, ok? Depois diz: fé em Deus. Não há vida cristã sem fé em Deus. Concorda comigo, não é? E doutrina dos batismos. Batismo nas águas, batismo no Espírito Santo. Imposição de mãos, ok? Porque é que é importante nós sabermos sobre isso. Ressurreição dos mortos e juízo eterno. Você sabia que um dia os mortos vão ressuscitar? Na verdade, a Bíblia, eu já vou lançando aqui algumas coisas, vou-vos mostrar também alguns gráficos, para você situar as coisas no tempo e no espaço. A Bíblia fala de 4 tipos de ressurreição. A primeira ressurreição é aqueles mortos que ressuscitaram, mas algum tempo depois voltaram a morrer. Certo? Eliseu ressuscitou um miúdo, mesmo morto. Sepultaram um homem na mesma sepultura de Eliseu. Quando a múmia deste tocou a múmia de Eliseu, ressuscitou o homem. Escusado será dizer que ficou lá sozinho, o funeral acabou logo, ele ficou sozinho e teve que se desenrolar todo sozinho, porque não estava lá, não ficou ninguém para o ajudar. Não se ria, que eu queria vê-lo era lá assim também. De repente um morto mexe. Ei, vá. Ai, bem, ok. Jesus foi o primogênito dentre os mortos. Ele é o nosso exemplo em tudo, para que em tudo ele tenha a proeminência, a honra e a glória, o louvor e a majestade. Glória a Jesus para sempre. Um dia nós e aqueles que morreram em Cristo vão ressuscitar como Jesus ressuscitou, com um corpo incorruptível, um corpo eterno, que não está mais sujeito à morte. E esse dia ainda está no futuro, não estará muito longe dos dias que vivemos. Mas há ainda 2 ressurreições mais. A Bíblia fala no milénio, que é o 7º dia. Anda aí tanta gente preocupada com guardar o sábado. O sábado é só uma figura daquilo que há de vir. É o dia do descanso. É o 7º milénio, onde Jesus reinará nesta terra e Satanás será amarrado por 1000 anos. Diz que haverá ressurreição
daqueles que, antes do milénio, na verdade, morreram por amor a Jesus durante aquilo que a Bíblia chama a grande tribulação, um período de 7 anos que os homens nunca viram, a história da humanidade nunca viveu o que está para acontecer. E a Bíblia chama-lhe o derramar da ira de Deus sobre os filhos da desobediência, fala da queda de 3 asteroides, um no Atlântico Norte e outro que cai mesmo em terra. Uma terça parte da humanidade morre de pestes, de guerras, das calamidades que vão acontecer, naturais, etc. Isso é a grande tribulação. Durante a grande tribulação, o anticristo vai estar a reinar nesta terra e terá a sua sede de governo em Jerusalém. Fará um tratado com Israel de 7 anos, mas a meio dos 7 anos, isto é, 3 anos e meio, ele vai romper o tratado. Entendeu? E todo aquele que quiser manter o nome de Jesus e a sua fé em Deus, a Bíblia diz que eles serão degolados. E João viu eles no céu, no livro do Apocalipse. Nós vamos estudar tudo isto, só estou aqui a dar-lhe uma água na boca. João viu e disse: quem são estes? E o anjo do Senhor disse-lhe: estes são os que vêm da grande tribulação, que não aceitaram ser marcados com o sinal da besta e foram degolados. Pois quando a grande tribulação termine e venha o milénio, eles vão ressuscitar e viverão conosco todos durante esses 1000 anos também. No final do milénio, Satanás estará solto e vai querer fazer guerra a Jesus para expulsá-lo. Se nós encararmos tudo isto numa linguagem racional, ok? A ideia que vai ficar é: os extraterrestres vieram, invadiram a Terra por 1000 anos, a nave-mãe está em Jerusalém, está lá o boss, o Big Boss. Então o diabo vai enganar o mundo inteiro, os sobreviventes da grande tribulação e aqueles que, os seus descendentes, durante 1000 anos nasce muita gente e faz-se muito filho, certo? Sim ou não? Pelo menos tem tempo para isso. E vão querer expulsar os extraterrestres da Terra. Entende a ideia? E diz que desce fogo do céu e os devora a todos. E então, diz que desce do céu um trono branco, e quem está sentado no próprio trono branco é o próprio Deus, o Todo-Poderoso. E diz então que é a última ressurreição. A morte deu os mortos que nela havia, e o inferno deu os mortos que neles havia. E todos, grandes e pequenos, compareceram diante do grande trono branco, e todos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros. Oh, diga à pessoa que está ao seu lado: está tudo escrito. E quer saber de uma coisa? Os seus pensamentos falam mais alto no céu do que as suas palavras na terra. Não escapa nada. E nem vale a pena tentar subornar o juiz para lhe dar uma casa no Algarve. Ele não se vai deixar subornar. E tudo isso vai acontecer só para saberem que Ele é justo. E para se cumprir a Escritura que diz: toda a língua confessará, todo o joelho se dobrará. E toda a língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Agora, há pessoas que dizem: ai não, credo, ai, que coisa tão bruta. Ai não, se Deus é tão bom, Deus não vai permitir essas coisas. Exatamente. É como na nossa justiça. Se o juiz é uma pessoa justa, não vai condenar um criminoso à morte. Coitado do homem. Até só matou 3 pessoas. Está bem. Cortou o fígado às postas, fritou, fez umas iscas. Está bem, mas o senhor devia andar com anemia, qualquer coisa assim. Veja lá o estado da nossa justiça ao que chegou. Quer dizer, condenar um homem à morte por ter violado e matado 10 mulheres. Quer dizer, não faz sentido. A justiça tem que ser mais coerente. Onde é que está o amor, afinal? Isso é amor? É cuidado ou não? É livrar a sociedade de um monstro.
É amor pelas futuras vítimas. Por isso é que existe um inferno. E o inferno não é o fim, o inferno é só passagem. Porque um dia vai ficar vazio e o próprio inferno vai ser lançado no lago que arde com fogo e enxofre. Ele, o inferno, o diabo, a besta, o falso profeta e todos aqueles que rejeitaram Jesus Cristo. As pessoas dizem, ai pastor, eu não quero ouvir. Já estou com pele de galinha. Isso até me mete medo. É por isso que estamos a estudar estas coisas, sabe porquê? Para lançar fora o medo. Você não precisa ter medo de nada, porque Deus já fez provisão a seu respeito para que nenhuma destas calamidades chegue até si. Oh, glória a Deus! Enquanto a terra gemer de dor e de pranto, diz que os homens correrão atrás da morte e ela fugirá deles. Nós estaremos na presença de Deus, naquilo que a Bíblia chama as bodas do Cordeiro. A noiva ataviada com o seu noivo, que é Jesus Cristo, estaremos a celebrar, glória a Deus, as bodas do Cordeiro durante 7 anos, glória a Deus. Oh, aleluia. Então não tenha medo, chegue-se a Deus. Busca Deus, caiu, errou, arrependa-se, muda a sua atitude e siga adiante. Não fale mal dos outros, a cadeira do juiz já tem dono. Ame, se lhe fizeram mal, perdoe. Não, o pastor diz, não foi assim. Já o chicotearam? Também era o que faltava. Já lhe puseram uma coroa de espinhos? Já não se usa. Já lhe perfuraram as mãos e os pés? Não. Mas fizeram a ele. E ele disse, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Se ele o fez, você pode fazer também, pelo muito menos que lhe fizeram assim. Diga à pessoa que está ao seu lado, tenho cá a impressão que esta foi mesmo para ti. Quem precisava de ouvir isto não veio hoje. É isso. Bem, vamos seguir aquilo que é a mensagem hoje, propriamente dita. Quero falar-vos hoje, e como esta é a segunda lição, nós ainda estamos a lançar a base de tudo o que nós vamos estudar para a frente. Hoje quero-vos falar acerca de um mistério que esteve oculto durante todas as eras. Os próprios profetas do Velho Testamento não entenderam esse mistério. Diz que eles pesquisaram, indagaram, mas tudo o que eles ficaram a saber é que era um mistério para eles, porque não estava destinado a eles, mas a nós, ao povo santo, conforme fala no livro de Daniel, o povo santo que há de vir. Aleluia. Glória a Deus. Olha, depois de estudar todas estas coisas, sabe qual é a ideia com que eu fico? É que, até parece que Deus sabe estas coisas. Como é que Ele sabe estas coisas? Ele sabe estas coisas, sabe porquê? Porque Ele já esteve lá. Isso que eu lhe vou dizer pode até custar entrar aí na sua fértil, generosamente, até está engraçado, generosamente ou generosamente. Faz sentido. Tem que tomar nota, porque isto dá para filosofar com isto. Bem, ok. Deus já esteve lá. Diga comigo, Deus já esteve lá. Porque é que Ele anuncia o fim desde o princípio? Porque Ele já esteve no fim. Muitas das coisas Ele já decidiu como é que vai ser, como é que vai fazer. E depois foi ao princípio e foi avisando o pessoal todo. Olha, vai ser assim, vai acontecer isto, vai acontecer aquilo. Prepara-te, vai ser assim, desta maneira e da outra. Eu não acredito. Quer acredite, quer não, eu disse, decretei e decretado, ninguém pode revogar.
Por isso é que ele anunciou o fim desde o princípio. Então, qual é esse mistério que esteve oculto em todos os tempos? Carla, Isaías 9, não precisam abrir, por favor, porque são vários versículos bíblicos, senão nunca mais saímos daqui. Alguns vamos ler, que eu quero que você leia na sua Bíblia e que marque também. Outros eu vou projetar para economizarmos tempo. Economizarmos tempo, ok? Está bem? Pode ser? Ok, diz assim. Isto é o profeta Isaías. Diga comigo, 680 anos antes de Cristo, antes de se cumprir esta palavra, ela foi anunciada. Deus parece que gosta de fazer as coisas assim com o tempo. Porque um menino nos nasceu e um filho se nos deu e o governo estará sobre os seus ombros. O seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai de eternidade e Príncipe da paz. Versículo 7. Seguinte, Carla. Carla. A Carla está aqui. Oi? Do aumento do seu governo e da paz não haverá fim. Sobre o trono de David, porque ele era descendente de David, assim também era conhecido, e no seu reino, para o estabelecer e o fortificar em retidão e em justiça, desde agora e para sempre, zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Portanto, agora olhe para mim no instante. Pode tirar, Carla, prepara o próximo. Mas ainda não projeto. Olhe para mim. Se você reparar bem, entre o versículo 6 e o versículo 7, há um desfazamento. Veja. O versículo 6 fala de um menino que vai nascer. O versículo 7 fala do governo que ele trará, do reino que ele governará. Então, entre um versículo, o versículo 6 fala da primeira vinda de Jesus. O menino nasceu. Ele nasceu como o Cordeiro de Deus, o Messias, o Salvador do mundo. Mas o versículo 7 refere-se a ele como rei, como governador. Entendeu? Então, os profetas da antiguidade, eles olhavam e eles viam a primeira vinda do Messias e viam a segunda vinda do Messias também. Mas no meio, entre uma e a outra, eles não sabiam o que se iria passar. E a Bíblia diz-lhe que é um mistério para eles. Nós vamos continuar. Judas, mas não é Iscariotes, esse não escreveu nada. Judas era irmão de Jesus. Judas capítulo 1, versículo 14. Na verdade só tem um capítulo. Para estes também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão. Veja há quantos anos isto foi profetizado. Se tomarmos conta do primeiro século, estamos a falar à vontade de 3.500 anos antes. Profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que veio o Senhor com os seus milhares de santos. Ou eis que é vindo o seu Senhor com os seus milhares de santos. Então olhe para mim. De que é que Enoque estava a falar há 5.500 anos atrás, dos nossos dias? Da segunda vinda de Jesus. A primeira vinda ele não veio com os seus milhares de santos, ele veio sozinho e não tinha os seus milhares de santos, por assim dizer. Mas na segunda vinda, quando ele vem para implantar o milénio na terra, ele não vem mais sozinho. A Bíblia diz que aqueles que morreram em Cristo e ressuscitaram, aqueles que estavam vivos e foram transformados e ambos arrebatados a encontrar o Senhor nos ares, voltarão com o Senhor para reinar sobre a terra. Pela graça de Deus eu vou lá estar. E você? Oh, glória a Deus. E é disso, desse evento que Enoque está a falar. Veja aí outra, Isaías 61, versículo 1 e 2. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos do coração, proclamar liberdade aos cativos, a abertura da prisão aos presos. Tem mais? Não é esse, Carla. O 2, versículo 2.
Isaías, isso. A apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus e a consolar todos os tristes. Então olhe para mim. Vocês sabem que em Lucas capítulo 4 foi o texto que Jesus procurou na sinagoga quando foi ler, deram-lhe o rolo do profeta Isaías. Estamos a falar de Isaías 61. É o fim quase do livro. Quer dizer então que Jesus fez o quê? Desenrolou, desenrolou, desenrolou. Diga comigo, desenrolou, desenrolou. Jesus está à procura da escritura que ele quer ler. Por que é que ele não leu outra escritura? Um menino nos nasceu e um filho se nos deu. Ele estava a ler a escritura que estava a cumprir-se naquele momento. Então ele foi e leu. O Espírito do Senhor está sobre mim. Mas isso foi dito pelo profeta Isaías 680 anos antes. É isto que eu acho de fantástico. Veja. Deus falou uma coisa, Deus anunciou algo, e séculos depois, ou milénios depois, no caso daquele de Enoque, aquela escritura que foi dita, cumpre-se. Você não acha isto extraordinário? O tempo não pôde anular a palavra de Deus. A palavra que foi anunciada não caiu no esquecimento. Por isso, Deus mesmo, Todo-Poderoso, disse: eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Oh, irmão, quando você se firma na palavra de Deus, não importa as circunstâncias que você esteja a enfrentar, quando você crê na palavra, confia na palavra, Deus honrará a sua palavra, nem que Ele tenha que abrir um mar vermelho, nem que Ele tenha que parar o movimento da terra, nem que Ele tenha que andar com a terra ao contrário. Ele fará o que for necessário para cumprir a sua palavra na sua vida. Oh, glória a Deus! Uau! Falei aqui do Mar Vermelho. Só abri aqui um parênteses. Veja. A Bíblia diz que soprou um vento do Oriente. Você está a ver a geografia do espaço, não é? Tem o Mar Vermelho, o Egito está ali atrás. Eles estão a caminhar para o Oriente. Depois veja lá no mapa. E diz que o vento soprou de onde? Do Oriente. Portanto, se soprou do Oriente, foi para o Ocidente. E abriu o mar. O mar onde eles passaram tinha 90 metros de profundidade. Imagine que força de vento teria sido para abrir as águas com 90 metros de profundidade. É muito vento. Sim ou não? Logo, se eles estão deste lado e vão para aquele, o vento é contrário. E esse vento separou o mar, mas não os impediu de caminhar. Uau! Que vento é este? Porque a força do vento que abriu as águas também os empurrava. Eles levantavam com a força do vento. Você já experimentou ficar atrás de um avião a jato? Não, não experimente também. Você é projetado pela força do vento, a deslocação do ar. Então imagina um vento desse que abre o mar com 90 metros de profundidade ali e não os impede de caminhar. E foi de noite, nem apaga a vela, as tochas. Uau! É um vento sobrenatural que vai abrir as circunstâncias à sua volta, mas não vai impedir a si de atravessar por elas, antes pelo contrário, vai ajudá-lo. Isto não faz sentido? Não! Mas estamos a falar do Todo-Poderoso. Oh, aleluia! Ele é o seu Deus. Oh, aleluia! Bem, ok. Então, Carla, o PowerPoint, por favor. Os profetas da antiguidade, eles olhavam numa perspectiva. É isso, olha aqui, consegue ver? Eles olhavam nesta perspectiva. Eu dei este exemplo para vocês poderem entender, ok? Então, eles viam aqui a primeira vinda de Jesus como o Cordeiro de Deus. Mas eles só viam a segunda depois também, vinda de Jesus como Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, e com os seus santos, para implantar o seu reino na terra. E o que estava entre uma vinda e a outra permanecia um mistério. Nunca foi revelado a eles o que é que estava aqui no meio. E o que está aqui no meio
é a era da igreja na terra. É isso que nós vamos ver agora. Pode deixar estar aí, Carla. Abram a Bíblia em Romanos 16. Está bonito, não está? Está bonito. Para você ter uma ideia, ok? Se você olha, veja, se você está deste lado e tem um monte à sua frente e uma montanha atrás, você não vê o vale, correto? O vale permanece um mistério para si. Pronto, é aí para você entender. Foi o que aconteceu com os profetas. Romanos 16, 25. Glória a Deus. Olha o que diz aqui. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu Evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério que desde os tempos eternos esteve oculto. Olhe para mim, o apóstolo Paulo está a falar disto, deste mistério que desde os tempos eternos esteve oculto, mas que agora foi revelado. Continuamos, veja, Efésios capítulo 3, e olha, agora se você está com sono, eu sugiro que levante um pé, porque vamos ler 10 versículos. Efésios 3, versículo 1. Efésios 3, versículo 1. Já está aí? Ok, vamos andando. Por essa causa eu quem? Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. Olhe para mim só no instante. Gentio era uma palavra utilizada pelos judeus e referia a pessoas que não conheciam a Deus, que não pertenciam ao povo de Deus. Ok? Portanto, sempre que você vê na Bíblia gentio, refere a alguém que não conhece a Deus. Por isso a mesma Bíblia diz que nós, outrora, éramos gentios na carne. Se nós outrora éramos gentios, quer dizer que hoje já não somos mais? Não, hoje nós somos povo de Deus, aleluia, por causa da morte de Jesus na cruz do Calvário e sua ressurreição. Continuamos. Se é que tendes ouvido da dispensação é um período de tempo, ou, neste caso, uma responsabilidade concedida. Então ele diz, se é que tendes ouvido da responsabilidade da graça de Deus que para convosco me foi dada. Entende? Como me foi este mistério? Diga mistério. Vamos tentar, diga assim, mistério. Isso. Como foi este mistério manifestado pela revelação. Como acima em pouco vos escrevi, pelo que quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo. Olhe para mim, Paulo chama-lhe um mistério de Cristo. Porquê? Porque a igreja é o corpo de Cristo. Está relacionado com isso. Vá, continuamos. Onde é que íamos? Versículo 5 agora. O qual, noutros séculos, o mistério, né? Noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito Santo aos seus santos apóstolos e profetas. A saber, e aqui está a igreja, que os gentios, está a ver? Os gentios são co-herdeiros de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. Aleluia. Olhe para mim, nós estamos aqui hoje por causa desse mistério que Deus criou. A gente já vai continuar. Versículo 7. Do qual fui feito ministro, diz Paulo, pelo dom da graça de Deus que me foi dado, segundo a operação da força do seu poder. Eu posso dizer o mesmo de mim mesmo, glória a Deus, pelo qual fui feito ministro, segundo a graça, o dom da graça de Deus que me foi dada, segundo a operação da força do seu poder. Oh, aleluia, glória a Deus. Eu gosto, sabe porque é que eu gosto de dizer isto? Eu nunca disse isto a ninguém.
Mas ninguém nos ouve, estamos só aqui nós. Quando eu digo isto, aqui dentro eu sinto o testemunho do Espírito. Oh, eu sinto borboletas aqui, quando eu digo estas coisas. Oh, sabe o que é isso? É o Espírito Santo a testificar desta verdade. Oh, glória a Deus. Ok, continuamos. Versículo 8. A mim, diz ele, o mínimo de todos os santos. Porque ele diz que é o mínimo, porque ele era perseguidor dos cristãos, certo? Matou muitos. A mim me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, que é a igreja, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo. Olha para mim no instante. A única forma do mundo conhecer as riquezas incompreensíveis de Cristo é pela igreja. Porque é na igreja que foi dada a revelação deste mistério que esteve oculto em todos os séculos. Capite? Por isso é que é importante nós nos congregarmos. Porque quando nos reunimos, somos igreja. Quando estamos cada um no seu lado, não somos igreja, somos ovelhas. Entende o que eu quero dizer? Mas quando nos juntamos, quando nos reunimos, somos rebanho. E é no rebanho que está a revelação do mistério, dos mistérios de Deus, a revelação das grandezas incompreensíveis de Cristo para nós. Quando, hoje não apetece, ou é mesmo hoje que você deve ir, porque hoje é uma revelação fresca que vai mudar a sua vida. Continuamos, versículo 9, diz, e demonstrar a todos qual seja a dispensação ou o tempo do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus que tudo criou, para que agora, diga agora pela igreja. Olha o que é a igreja, olha aqui, a multiforme sabedoria de Deus. Multiforme, diferentes formas. Olha para mim, sabe porque é que eu convido outros pastores para ministrar aqui? Por causa disto. Eu tenho uma forma, e até agora está melhor, que eu emagreci 8 quilos. Obrigado. Por causa da multiforme, eu tenho uma forma. O outro pastor que vem, é outro ministério, tem outra forma. E a igreja precisa da multiforme sabedoria de Deus. Precisamos de receber de diferentes formas. Então, o versículo 10 outra vez. Para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e das potestades. Glória a Deus. Este mistério aqui, que os profetas do Antigo Testamento nunca souberam o que era você e eu. Deus reservou aquele tempo para que o Evangelho se espalhasse pelo mundo inteiro. Porquê? Porque Deus ama a todos, Deus não ama só os judeus. Deus ainda vai tratar com eles. Vamos continuar. Carla, por favor, 1 Pedro 1:10 a 12. Está aí? Carla. Desta salvação inquiriram e indagaram. Irmãos, inquirir é investigar, é estudar, é tentar perceber, ok? Eu imagino lá o profeta Isaías, que é chamado também profeta messiânico. Que raio, mas o que é que há aqui entre um espaço e o outro? O que é que há ali no meio? Eu não sabia, nem ele nem os outros, mas olha aqui, inquiriram e indagaram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que para vós era destinada. Continuamos. Indagando qual o tempo ou qual a ocasião que o Espírito de Cristo que estava neles, o Espírito Santo, indicava ao predizer os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e a glória que se lhes havia de seguir. Então olhe para mim. Eles sabiam a vinda de Cristo, os sofrimentos e a glória. A primeira vinda e a segunda. A primeira, Carla, pode voltar a pôr o PowerPoint? Está aí a mão? PowerPoint.
Isso, obrigada. Veja, eles sabiam da primeira vinda os sofrimentos e sabiam da segunda a glória que se lhe haveria de seguir. Mas o que estava aqui no meio, que ali fala a graça que vos estava destinada, eles sabiam que profetizavam de alguma coisa que não era para eles. E Paulo diz agora, pois não era para eles. Pedro, era para nós. Veja, Ezequiel 30, versículo 3, não abra a Bíblia, nós vamos projetar. Ezequiel 30, versículo 3, tome nota, ele é em sua casa. Ok. Olha o que o profeta Ezequiel fala. Se não me equivoco, 400 e qualquer coisa anos antes de Cristo. Porque perto está o dia, sim, perto está o dia do Senhor. 4 séculos antes, não, mais de 4 séculos. 4 séculos foram o tempo do silêncio. Olha, baralhei-me agora aqui um bocado nas datas, não importa. Antes de Cristo isto. Porque perto está o dia, sim, perto está o dia do Senhor. Dia de nuvens será o tempo, aqui desta tradução, diz o tempo das nações. A outra tradução diz o tempo dos gentios. E nós sabemos, é o tempo da igreja. Ele já falava disso, mas não sabia a que se referia. Veja também Mateus 12, não precisa de abrir, nós vamos projetar este também. Mateus 12, 17 a 21. É uma referência a uma profecia do profeta Isaías. E diz, eis aqui o meu servo que escolhi, o meu amado em quem a minha alma se compraz, porei sobre ele o meu espírito e ele anunciará aos gentios o juízo, isto é, a justiça, entende? Justiça, a justificação, foi o que Jesus veio fazer, anunciar aos gentios. Continuamos, tem mais? Tem, até o 21. Não contenderá, nem clamará, nem se fará ouvir pelas ruas a sua voz. Continuamos? Isto fala do caráter de Cristo. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará o morrão que fumega. Acho quer dizer, não acho, porque realmente não tem piada nenhuma, é uma tristeza franciscana. Irmãos, não é? Alguém passa por um problema, alguém peca, alguém erra, alguém caiu numa tentação, não é? E logo aparecem os fariseus. Oh, não me toque, irmão, que eu não tenho parte no pecado. Oh, deixam de lhe falar. Oh, pecou. Jesus não era assim. Os melhores amigos de Jesus eram os maiores pecadores, até o conhecerem. Jesus não quebrava a cana trilhada, mas é o que muita gente faz. Dá-lhe que ainda mexe. Mas sabe porquê? Porque apontando os podres dos outros, fá-los sentir mais santos, intransigentes, pessoas que realmente levam a Bíblia a sério. Mas se levassem a sério não fariam isso. Nem apagará o pavio que fumega. A ver? O irmão está lá, já só tem um fim de fumo. Está lá sozinho no meio das tentações, coitado, já caiu umas quantas vezes, deixou de ir à igreja porque tem medo que toda a gente o condene e que basta o pastor, se o pastor olha para mim vai ver logo tudo. Não, Jesus não era assim. Jesus levantava. Lembra-se daquela prostituta apanhada no próprio ato? Jesus não foi apagar o morrão que fumegava. Os fariseus já tinham apagado a chama, aquilo só tinha uma coisinha de fumo assim. Jesus levantou e voltou a acender a chama no coração dela. Amém? Ok, continuamos. E no seu nome os gentios esperarão a igreja. Isto foi Isaías que disse. Ok, abram a Bíblia agora em Romanos 10. Nesta série de lições você vai abrir a Bíblia muitas vezes. Tem algum problema com isso? Não. Ao fim e ao cabo também você só abre se quiser. Sublinhe, tome nota, estude, prepare-se. Estamos aqui para isso, é tempo agora para isso, não perca tempo com outras coisas. Romanos 10, 19, diz assim: mas digo, ó, o apóstolo Paulo, porventura Israel não o soube, porque primeiramente diz Moisés,
Eu vos meterei em ciúmes com aqueles que não são povo, com gente insensata vos provocarei a ira. Moisés disse isto 3.500 anos antes de Cristo. Deus estava a falar já da igreja aqui. Que viria um tempo, olhe para mim, viria um tempo em que o povo de Israel iria voltar as costas para Deus. Iriam ficar na sua religiosidade. E pelo endurecimento do coração deles para Deus, Deus iria voltar-se para os gentios, que somos nós. Deus não abandonou nem rejeitou o seu povo, o judeu é o povo de Deus, ok? Mas por um tempo, o coração deles se endureceu para que a graça de Deus se estendesse a nós. Oh, glória a Deus por isso, amém? Quando você vir um judeu na rua, agradeça-lhe. Obrigado. Deus o abençoe. Não lhe diga porquê, senão ele dá-lhe uma mocada. Mas diga, Deus o abençoe. Ok, continuamos. Versículo 20. E Isaías também disse a mesma coisa. Ousadamente diz, olha o que Isaías diz em nome do Todo-Poderoso. Fui achado pelos que não me buscavam. Fui manifesto aos que por mim não perguntavam. Quem são estes que não buscavam a Deus, nem perguntavam por Deus? Nós! Diga eu! Andávamos cada um na nossa religião, ok? Outra religião de muitos era os copos, e outras religiões mais humanas, digo eu. Ciências humanas, estamos a falar de ciências humanas, ou negócio das carnes. O pastor Simões é que andou muito nesse negócio, não foi? Ele trabalhava num talho. Certo? Cada um se desviou pelo seu próprio caminho, mas a Bíblia diz que o Senhor veio atrás de nós, não nos imputou os nossos pecados, amou-nos quando nós éramos ainda pecadores, deu a sua vida por nós para nos resgatar, e hoje todo aquele que crê em Jesus e que lhe rende a sua vida, entra na família de Deus, é povo de Deus, é a igreja de Jesus Cristo. Oh, glória a Deus. Para terminar, veja aí Romanos 11, está aí ao lado, e a ouvir a conversa, versículo 25. Romanos 11, 25 diz assim: porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo. Bem, já não posso ler porque é um segredo. Mas como ele diz para não ignorar, vamos ler. Para que não presumais de vós mesmos. Oh, isto aqui agora está-nos a pôr no nosso lugar, hein? Para você não ter mania que já é mais do que não sei o quê. Oh. Que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Tudo está programado, irmão. Ouviu bem? Tudo está programado na agenda de Deus. Israel será salvo. Na verdade a Bíblia fala de 144 mil. Você sabe que durante aqueles 7 anos de grande tribulação, Deus vai reservar um lugar nesta terra para os judeus se refugiarem. E Deus até Jesus deu um sinal. Quando o anticristo quebrar o tratado com Israel, no fim dos 3 anos e meio, ele disse: fugi. Se estiveres no telhado, não deixas a casa para buscar a tua mala. Fora, dá de sola. Se estiveres no campo, não vais a casa buscar a marmita. Vá embora. Deus reservou um lugar para eles se refugiarem, porque o anticristo vai querer persegui-los para exterminá-los, mas não vai conseguir. Glória a Deus por isso. E por fim, eu disse 11:25, ok. Quero dizer ainda isto: a igreja era o plano de Deus desde o princípio. Deus queria estender a sua salvação a todos os povos da terra, não somente aos judeus. Entendeu? Você faz parte daquele mistério que os profetas do Antigo Testamento não souberam explicar. E quero terminar com isto. Hebreus 11, 39. Hebreus 11, 39.
E poderia mesmo até dizer assim, Hebreus 11:39. Entendeu? Porque está aqui a sua lotaria. Alguém aqui já ganhou a lotaria? Olha, irmãos, ninguém ganhou aqui a lotaria. Então o que é que você ganhou quando casou com essa mulher que está ao seu lado? Olha, jackpot para mim, não é? Estou a ganhar pontos. Não. Ah, não? Não, saiu lotaria e com jackpot. Ah, ok. Isso eu não sei, cada um fala por si. Então já lhe saiu a lotaria. Mas não foi só a nós, homens, não foi só a vocês que saiu a lotaria. Exato, alguns saiu a terminação. A ela também saiu a lotaria, sim ou não? Não? Opa! Bem, vamos lá mudar de versículo, que nós estávamos aqui em Hebreus 11:39. Ai, glória a Deus. Sim, saiu a lotaria, mas gastou-se depressa. Hebreus 11:39, não é isso? Onde é que está o 39? Acho que me está a fugir. Está aqui. Quem é que disse? O 40, leu. Se eu não vejo o 39, que lê-se o 40, não é? Está como um outro. Havia um presidente, quero ver uma história. Havia um presidente de um clube de futebol de Corral de Moinas. Um presidente de um clube de futebol. E foram ao banco para assinar um cheque para pagar os salários aos jogadores. E o número era 667 mil euros. 667 mil euros. E o tesoureiro disse, senhor presidente, 600 é com 2S ou com C? E o presidente disse, põe 800. E ia ter o mesmo problema. Ok, versículo 39. Diz assim, e todos estes não é os presidentes nem os tesoureiros que eu acabei de me referir, todos estes os que vêm em Hebreus 11, os heróis da fé, todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa. Carla, podemos ter o PowerPoint outra vez? Olha aqui. Podes ficar, tu não atrapalhas, só embelezas. Ok, olha aqui. A promessa estava aqui. Eles sabiam que havia algo aqui. Eles morreram pela fé no que estava reservado para esta era, para este tempo. O povo santo, o povo do Messias que havia de vir, como fala o profeta Daniel, e nós vamos estudar nas próximas mensagens. Eles não alcançaram esta promessa. Mas veja o que diz aí. Versículo 40. Provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Glória a Deus. Você sabe que os santos do Velho Testamento esperaram a ressurreição de Jesus para serem justificados e entrarem no céu também? Essa era a promessa que eles não alcançaram, mas que a viram de longe e que abraçaram e que confessaram que eram peregrinos na terra. Morreram na fé. Então, nós, igreja, somos um mistério revelado em todos os séculos, ou que foi um mistério em todos os séculos. Somos nós a igreja. E isto diz-me que igreja é o plano de Deus e que a igreja tem um papel importante em tudo aquilo que está para acontecer até o regresso de Jesus. O evento do regresso de Jesus dá-se por causa da igreja,
Porque Ele vai tirar a igreja da terra para que não fique exposta nem ao anticristo, nem ao derramar da ira de Deus sobre esta terra. E na profecia bíblica há 3 tipos de pessoas. O mundo são aqueles que não querem nada com Deus, que até depois de padecer todas as coisas que estão para vir, não se arrependem e blasfemam de Deus. Já ouviu pessoas que lhe acontece uma desgraça e fala mal de Deus, como se Deus fosse o culpado? É gente assim e vai ser ainda muito pior. O mundo, os judeus e a igreja. Destes três, o povo mais feliz é a igreja. Oh, glória a Deus, porque fomos comprados pelo sangue de Jesus. Vamos ficar de pé. Diga comigo, glória a Deus, pela palavra de Deus que entrou em meu coração e está a mudar a minha vida. Irmãos, olhe para mim.